Bom, quando vocês vão olhar o que vocês têm de hemocomponentes disponíveis no estoque, vocês têm 2 unidades de plaquetas do tipo O e 2 unidades de plaquetas de tipo B. E checando o histórico dessa paciente, vocês veem que ela é sensibilizada. Então, ela tem um anti-C grande, um anti-E grande, um anti-KID A, um anti-S grande. E o que você tem disponível com esse fenótipo idêntico são 3 unidades de tipo O e 1 unidade de tipo A. E agora a pergunta, que é a pergunta super importante, que tipo que é a paciente? A paciente é de tipo A. Ixi, agora o que eu vou fazer, hein? A paciente é A e o que eu tenho que selecionar? Então a primeira dúvida que vem é, o que eu tenho que transfundir? A plaqueta de tipo O ou a plaqueta de tipo B? Veja, eu não tenho tempo de pedir plaqueta em outro local. A paciente está sangrando, eu tenho que selecionar uma das plaquetas. E as hemácias, tem diferença? Qual que eu seleciono? A hemácia de tipo O ou a hemácia de tipo A? Quais são os riscos de se fazer uma transfusão que seja ABO não idêntica? Existe algum risco ou isso é totalmente indiferente? E quais são os testes que eu posso fazer que me auxiliem na escolha do hemocomponente ideal? E o que eu espero é que durante essa aula a gente possa explicar a maior parte das dúvidas e chegar numa resposta para atender essa paciente que com certeza, se não chegou para vocês, em algum momento vai chegar. Então, o que é uma transfusão ABO não idêntico? Isso difere quando a gente está falando de um componente de alto volume plasmático, como é o caso das plaquetas, ou do plasma propriamente dito, de quando a gente está falando de hemácias. Quando eu falo de hemácias, a transfusão ABO não idêntica é quando eu uso um concentrado de hemácias de tipo O para transfundir um paciente que é A, B ou AB. Ninguém vai cometer um homicídio e transfundir algo que seja diferente disso, porque a gente tem risco de reação hemolítica aguda, que é muito letal. Mas quando eu falo de plaquetas e plasma, aqui eu não tenho eritrócito no doador. São componentes que têm uma quantidade muito pequena de eritrócitos, no caso das plaquetas, e um componente acelular, por definição, como é o plasma. O que é uma transfusão ABO não idêntica nesse caso? O cenário mais comum é quando a gente seleciona um doador que é do tipo AB ou um doador de tipo O para fazer o atendimento dos pacientes que não tenham o mesmo tipo. Existe a situação em que a gente pode selecionar um doador de tipo A para transfundir um paciente B e AB, ou um doador de tipo B para atender um paciente A e AB. Isso é menos infrequente. Na maior parte dos centros, quando você tem que fazer uma transfusão ABO não idêntica, a dúvida sempre vai recair em transfundir um hemocomponente que seja AB ou O, e a preferência que a maior parte dá é de selecionar um doador que seja AB, porque agora o meu risco não é o eritrócito, o meu risco é o anticorpo, e esse doador tem anticorpo, anti-A ou anti-B, e isso está presente no produto. Então, por que o AB vira o sonho dourado? Porque o doador AB, ele não vai ter nem anti-A e nem anti-B, então isso tiraria o risco da transfusão. E tira. Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui. Quando a gente faz uma transfusão ABO não idêntica, a gente tem que ter uma justificativa. Então, a primeira justificativa, no caso das plaquetas, é exatamente o caso que a gente apresentou. A gente tem uma paciente que necessita da transfusão de plaqueta e ela está em sangramento. Eu não tenho tempo de buscar outra plaqueta, eu não tenho tempo para pensar em fazer uma transfusão que seja idêntica. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no meu inventário. Com relação ao plasma, a situação mais comum em que se faz transfusão ABO não idêntica é na situação do trauma. Na situação do trauma, o suporte, quando o paciente, a vítima, entra em transfusão maciça, tem que ter o plasma, e na maciça maioria das vezes nós não temos a tipagem do paciente. Então, nós temos sim a ocorrência de transfusões que são ABO não idênticas. E com relação às hemácias, a gente justifica uma transfusão ABO não idêntica também numa situação em que você tem um receptor que sangra ou que tem uma necessidade aguda de receber eritrócito e que não teve a tipagem ainda realizada, ou no caso de pacientes que são muito sensibilizados, porque a maior parte dos centros fenotipos doadores de tipo O
e um pouco de doador A, mas é mais difícil você encontrar um fenótipo que seja incomum ou raro dentre doadores que são não O e não A. Isso é uma estratégia da maior parte dos centros. Quando você fala de um paciente, por exemplo, com anemia falciforme, que são politransfundidos e que tem aluminizações contra múltiplos antígenos, aí a identificação de um doador que seja ABO não idêntico, ela fica mais provável e também justificável. O que a gente tem que lembrar quando a gente faz uma transfusão que é não idêntica? Nós temos o conceito muito claro de ter o antígeno A e o antígeno B na membrana eritrocitária e a gente, na ausência de A e B, classifica esse indivíduo como sendo O. Só que a gente tem que lembrar que esses mesmos antígenos que estão na superfície eritrocitária, em 80% da população, que é o que a gente denomina secretora, também está presente no plasma e em outros fluidos. Então, quando a gente pega um indivíduo que ele é AB, ele tem 80% de chance de ter, além do antígeno A e B no eritrócito, ele também tem a substância A e B livre no plasma dele. Então, vocês imaginam que ele é um doador, ele doou plaqueta, ou eu extraí o plasma dele. O plasma de um indivíduo AB, ele é cheio de substância A e B livre. E eu vou dar isso para o meu paciente que é de tipo O. Então, eu vou fazer aqui uma transfusão, que é uma transfusão ABO não idêntica. O que acontece com o paciente de tipo O? Ele tem anticorpo anti-A e anti-B. Na minha concepção, eu estou dando um produto ótimo, porque eu não tenho anticorpo no doador, eu não tenho realmente, mas eu tenho substância solúvel. O que vai acontecer quando essa substância solúvel entrar em contato com a isomaglutinina anti-A e anti-B do meu paciente? Isso é o magnífico da aula presencial. A gente vai ter uma ligação, né? A gente vai ter uma ligação, deixa eu só voltar o slide, desse anticorpo também com essa substância. E eu vou falar o que isso pode acarretar. Não é hemólise, veja bem, é uma substância livre, mas vai ter uma ligação aí, substância, que é o A ou o B, junto com o anticorpo. Por que eu falo substância? Porque, por definição, a gente reserva a palavra antígeno para o que está na membrana eritrocitária e o que está livre a gente fala substância. Então, acostumem com eu falando substância A e B no plasma e nas secreções. Uma outra situação, vamos simular aqui, eu tenho um doador de plasma ou de plaqueta que é de tipo O. Esse doador, o que ele tem? Isomaglutinina anti-A e anti-B. E aí eu vou selecionar a plaqueta dele para transfundir um paciente que é A, B ou AB. O que esse paciente tem? Esse paciente tem os eritrócitos aqui expondo o antígeno A ou B ou ambos, além de ter 80% de chance de ter essas substâncias livres no plasma. E aqui qual é o risco? O risco, quando eu dou esse anticorpo, é ele ligar no eritrócito e eu ter uma reação hemolítica. Então, a gente já começou falando um pouquinho que transfusão ABO não idêntica não é isenta de risco. Onde a gente tem anticorpo e tem antígeno eritrocitário, a gente pode ter ligação e hemólise, que é essa situação, que é uma situação comum, que é o doador O de plaqueta ou de plasma, transfundindo o produto sendo usado na transfusão de um paciente AB ou AB. Então, aqui eu tenho risco de ligação de anticorpo com antígeno no eritrócito e de hemólise, mas também lembrem daquele doador AB, que é o doador que a gente idolatra, trata ele como um santo para plasma e plaqueta. Ele tem 80% de chance de ter no plasma dele um monte de substância A e B. E na hora que isso cai na circulação de um paciente que tem quer anti-A ou quer anti-B, eu vou ter a ligação da substância solúvel com o anticorpo, formando o que é o grande vilão da transfusão ABO não idêntica, é um vilão oculto, que é a formação dos imunocomplexos. Por que é ruim formar imunocomplexo? Primeiro, definindo imunocomplexos circulantes.
são complexos antígeno-anticorpo formados pela ligação do anticorpo a um antígeno solúvel. Qual é o ruim? Qual é a grande, o potencial maligno dele? Eles vão ativar o complemento, principalmente pela via clássica. E também vão se ligar aos receptores FcR e com isso eles vão modular a resposta imune. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá e vão digitar receptores FC, que são os receptores que estão presentes em algumas células do nosso sistema imune e primordialmente para as nossas células que são os macrófagos, e é onde a porção final do anticorpo se liga. E você vai ter uma série de condições relacionadas a distúrbios do sistema imunológico que estão relacionadas ao FcR. Então imagina que você formou o anticorpo, o imunocomplexo circulante, além de ele conseguir ativar o complemento, ele também pode atuar nesses receptores FcR e modular a resposta imune do nosso paciente. Então aqui eu coloquei um desenhinho do que seria imunocomplexo. Você tem comparecendo um sol o antígeno, que é o antígeno solúvel, e aí eu tenho o anticorpo ligado a ele, e aqui eu tenho a ativação da cascata do complemento com C1QER e todos os derivados que podem formar o complexo de ataque à membrana. E falando aqui um pouquinho, os imunos complexos ligando ao FcR gama 3 e alterando a expressão de RNA e mudando a resposta imunológica do paciente. Então não é tão legal formar imunocomplexos porque eles podem alterar a resposta imune do paciente e isso pode funcionar como um estímulo pró-inflamatório. A gente já tem uma imunomodulação que ela é relacionada à transfusão e no momento em que eu faço então uma transfusão que é a BO não idêntica, eu tenho a chance de colocar lenha na fogueira e aí tem um estímulo pró-inflamatório. Mas vamos começar falando pelos hemocomponentes. A vida nem sempre é ideal, a gente nem sempre tem a plaqueta que é a BO idêntica no nosso inventário. Então vamos falar um pouquinho sobre transfusão de plaquetas. A gente tem 3 tipos de modalidade de transfusão de plaqueta. A primeira é a transfusão ABO idêntica, nosso cenário maravilhoso. Então a minha paciente que ela tipa como A, ela tem uma plaqueta A e aí eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tenho que selecionar para ela. Eu posso ter a situação de incompatibilidade ABO maior entre o doador e o paciente e eu posso ter uma situação de incompatibilidade ABO menor. Então, em não tendo o componente ABO idêntico, eu vou ter que recair ou na incompatibilidade ABO maior ou na incompatibilidade ABO menor. E o que a gente tem que fazer aqui é garantir que eu tenha segurança e eficácia da transfusão. Quando eu faço a transfusão de plaqueta idêntica, eu tenho o menor cenário, eu não tenho formação de imunocomplexo, eu não tenho risco de hemólise aguda. Mas a gente sabe que a logística é complexa. A nossa plaqueta ela vale 5 dias, ela não vale 42 dias, como um eritrócito agora em sagmanitol. E a gente também sabe que isso depende muito do recrutamento dos doadores, principalmente no caso dos produtos coletados por aférese. Esse estudo é um estudo emblemático em plaquetas de um grupo que era da Escola de Medicina de Rochester, em que eles se propuseram a prospectivamente só transfundir plaquetas e crioprecipitados que fossem ABO idênticos para os pacientes. Eu não vou entrar no mérito do crioprecipitado, eu não acho que não tem indicação alguma em adultos para você fazer a compatibilidade ABO de crioprecipitado, mas vamos focar na plaqueta. Então, esse grupo se propôs a só fazer transfusões que fossem ABO idênticas. Então, eles saltaram um pouquinho, né, o peixinho saltando para o desafio, porque hoje fazer isso é muito difícil. Eu tenho agências aqui que fazem 70% de transfusões que são ABO idênticas, mas quando tem agências de igual complexidade um pouco mais longe e tem que manter um tanto de estoque de plaquetas, aí já começa a ter 70% de ABO não idêntico. Então isso depende um pouquinho da realidade do serviço. Mas qual que foi a conclusão desse trabalho? Que quando você fazia a transfusão de plaquetas idênticas, você tinha um maior incremento plaquetário, reduzia reações transfusionais, então aqui já começava a chamar atenção porque reduzia reações transfusionais
tanto febris quanto alérgicas, reduzia a chance daqueles pacientes terem a imunização eritrocitária, reduzia o risco de refratariedade plaquetária e reduzia o uso de hemácias em transfusões maciças. Então, o que esse grupo mostrou para a gente foram todos os benefícios de, no caso das plaquetas, fazer a transfusão idêntica. E o que chamava muita atenção? Você tinha benefícios em endpoints que não eram relacionados diretamente com a transfusão de plaqueta, mas que eram relacionados muito com o status inflamatório do paciente. Porque para um paciente formar um anticorpo anti-eritrocitário ou anticorpo anti-HLA, no caso da refratariedade plaquetária, ele tem que estar inflamado. E a mesma coisa na reação transfusional. Então, de certa forma, quando você dava o tipo do paciente igual ao tipo do doador, você tinha um benefício para os pacientes que era maior até do que simplesmente o incremento plaquetário. Qual que é o problema? Voltando, eu não tenho como garantir a transfusão ABO idêntica se eu estou longe do meu hemocentro, ou se eu tenho eu não posso armazenar plaquetas, e então eu tenho uma série de coisas que eu tenho que eventualmente transfundir o paciente com segurança, plaquetas que sejam ABO não idênticas. E aqui lembrando do nosso vilão oculto, que são os complexos imunes ABO formados pelos anticorpos e pelos antígenos solúveis no plasma. O que faz muito a gente questionar a universalidade da plaqueta AB. Então, quando eu comecei a fazer hemoterapia, o sonho dourado era quando chegava uma plaqueta AB no serviço. Ai, nossa, que ótimo, chegou essa plaqueta AB, a gente vai poder passar para qualquer paciente. Sim, eu vou explicar para vocês que você não vai ter risco de hemólise. Entretanto, você vai dar um balde de antígeno solúvel e vai formar um montão de imunocomplexo. E isso, muito provavelmente, é o responsável por algumas consequências não tão descritas de uma transfusão de plaquetas, mas que aquele grupo, a ABO não idêntica, que aquele grupo mostrou. Reduzir a imunização, reduzir refratariedade, um monte de endpoint inflamatório. Os imunocomplexos circulantes, eles podem justificar, inclusive, a refratariedade plaquetária. E esse trabalho, eu sempre gosto, é um trabalho feito in vitro. Ele foi publicado na Vox já faz um tempo, mas ele colocou as plaquetas, em contato com os complexos imunes ABO. E ele viu que quando as plaquetas elas estavam em contato com esses imunocomplexos vilões formados, elas tinham alteração na sua função. Tinha alteração da cinética do coágulo formado, então aquele coágulo que era formado com a plaqueta e com a fibrina, ele não era tão impermeável como deveria ser, e também você tinha risco de hemólise. Então vamos explicar um pouquinho. Que tipo de incompatibilidade ABO eu posso suportar numa transfusão de plaquetas? E aqui cabe uma definição. O que é incompatibilidade ABO maior na transfusão de plaquetas? É quando eu tenho o meu doador de tipo A ou B e eu vou usar isso para transfundir o meu paciente de tipo O. Essa é a situação mais frequente, isso que vocês vão encontrar. Qual é o problema que eu tenho aqui? O paciente de tipo O tem isoimaglutininas anti-A e anti-B. E a minha plaqueta, lembra, a plaqueta não é um resto de célula careca. Ele expressa antígenos plaquetários e também expressa os antígenos do sistema BH. Então, uma plaqueta de um doador A, ela expressa o antígeno A, e uma plaqueta de doador B expressa o antígeno B. E o meu paciente O, que vai receber essa plaqueta, ele tem anti-A e anti-B. Então, o que acontece aqui? Quando eu faço essa transfusão de plaquetas, que é a ABO não idêntica, e eu seleciono a incompatibilidade maior, eu tenho um menor rendimento da transfusão de plaquetas. E para aquele paciente que está transfundindo frequentemente, eu vou inevitavelmente reduzir o intervalo entre as transfusões, porque tem um anticorpo e esse anticorpo vai se ligar ao antígeno que está presente na plaqueta e essa plaqueta vai ser retirada mais precocemente da circulação. E eu também posso ter disfunção plaquetária. Então, na hora que você coloca a plaqueta transfundida na presença da isoamaglutinina, então a plaqueta A
com o contato da isoaglutinina anti-A, se você tem um título alto desse anti-A no paciente, essa plaqueta ela pode se manter em contagem, mas ela pode ter uma deficiência no funcionamento. Então, ela não é uma plaqueta, ela tá lá, mas ela não funciona da forma ótima como ela poderia funcionar. O melhor estudo que a gente teve avaliando transfusão de plaqueta em geral foi o estudo PLADO, que ele tinha como objetivo verificar a transfusão de plaquetas profiláticas em pacientes trombocitopênicos em geral. Entretanto, como uma análise secundária, eles acabaram avaliando a situação da incompatibilidade ABO maior na transfusão de plaquetas. E o que eles viram é que tinha realmente um menor rendimento das plaquetas no pós-transfusional. Para aqueles pacientes que transfundiam frequentemente, você encurtava o intervalo entre as transfusões, mas que não houve aumento da taxa de transfusão, de sangramento de grau 2 ou mais. Então, nessa corte de pacientes, que ela foi muito bem desenhada e que pode ser aplicável à nossa população geral, transfundir uma plaqueta que tem uma incompatibilidade ABO maior, sim, vai fazer com que ela renda menos, vai fazer com que o meu paciente tenha que transfundir mais, mas não necessariamente vai se traduzir em sangramentos significativos. Só que qual é o problema? Então, assim, a mensagem disso aqui numa situação de emergência, eu posso fazer esse tipo de transfusão porque ela é segura. Entretanto, se eu não tenho um rendimento plaquetário ideal e se eu encurto o intervalo entre as transfusões, eu posso ter um problema, jogar um problema para frente, porque se eu não tenho a plaqueta compatível, idêntica agora, eu vou jogar isso para os próximos dias, que muito provavelmente o meu intervalo vai ser encurtado. E para quem trabalha com os nossos pacientes oncohematológicos, sabem que eles transfundem todos os dias. Com isso, você expõe os pacientes ao maior número de transfusões e a todas as consequências disso. Então, eu sempre chamo a atenção, se você dá um produto que não é leucodepletado, em termos de plaqueta, então uma plaqueta que não foi coletada por aféres e não foi leucodepletada, você acaba tendo maior risco também de formar anticorpos anti-HLA, que a gente sabe que estão envolvidos na refratariedade plaquetária. E se o meu paciente está sangrando, e isso é o que eu acho que é a grande mensagem, você pode não atingir o nível hemostático. Então, aquela plaqueta, ela pode não chegar num nível que pode cessar o sangramento. E isso, eventualmente, pode ser decisivo numa situação que seja de cirurgia, ou mesmo, no caso da nossa paciente, com uma transfusão digestiva. Então, vamos para a incompatibilidade ABO menor. Será que ela é melhor? Então, o que é a situação de incompatibilidade ABO menor? É quando eu tenho, ao contrário, na maior parte das vezes, um doador de plaquetas de tipo O, que aí apresenta anti-A e anti-B, transfundido num paciente que tipa como A ou B. E aí esse paciente tem um antígeno A ou antígeno B na membrana eritrocitária. Além de também, obviamente, como a gente falou, ter em 80% dos casos substância A e B solúvel. Então aqui a gente já começa a ver que esse anticorpo tem muito lugar para se ligar. Qual é o risco? Risco de reação hemolítica aguda. Se eu tenho um doador que tem anticorpo e eu tenho um paciente que expressa aquele antígeno no eritrócito e eu tô falando aí de IgM, eu tenho um risco daquela unidade ser transfundida e eu ter uma hemólise aguda no meu paciente. É um evento frequente? Não, não é. A frequência estimada é de 1 a cada 50 mil transfusões ABO com incompatibilidade menor, entretanto, ela é potencialmente letal. Todas as vezes que a gente tem reações hemolíticas por ABO, a gente já sabe as consequências disso, toda a desregulação imunológica que se tem subsequente a isso, então é uma situação que deve ser a todo custo evitada. E é tão grave você ter uma hemólise secundária, uma transfusão que seja ou tem incompatibilidade ABO menor, que a ABB exige que todos os serviços tenham uma política especial para evitar essa complicação. E o que chama atenção é que um estudo feito em 2010 por Lozano, que envolveu serviços americanos e europeus, detectou que menos de 20% tinham conduta definida. Então, para quem é cliente da ProSangue, fica tranquilo que a gente tem conduta definida, mas para quem não é e tem um banco de sangue, isso é uma exigência formal.
antes de você fazer qualquer tipo de transfusão de componente plaquetário com incompatibilidade ABO menor, você tem que ter a segurança de que estratégias foram feitas para minimizar o risco de hemólise no paciente. E se você tem uma incompatibilidade, ainda nessa pesquisa que foi feita, 54%, se você não tinha, eles perguntaram, se você não tem a plaqueta que é ABO idêntica, o que você faz com o seu paciente? Então, 54% dos serviços responderam que selecionariam as plaquetas com incompatibilidade menor, mas quase 50% não ia fazer teste nenhum e só 30% iam fazer a titulação de isomaglutinina. E o pior, que chama mais atenção, 30% iam pegar qualquer concentrado de plaqueta, que aí a gente já convida para assistir essa aula para saber que você tem que saber exatamente o que você vai escolher e o risco é isso. Se eu quero fazer uma transfusão com incompatibilidade ABO menor de plaquetas, o que eu posso fazer para evitar que meu paciente tenha uma hemólise aguda? Então, primeira opção, você pode modificar o concentrado de plaqueta e aqui entra no método de você pode lavar as plaquetas, eu vou explicar um pouquinho para tirar um pouco aquela quantidade de plasma que eu tenho. Eu posso restringir o volume de plasma incompatível a ser transfundido. Eu posso titular as isomaglutininas anti-A e anti-B do meu doador, ou eu posso fazer o teste de hemolisina qualitativa. Então, vamos explicar cada um desses 4 passos que eles são muitíssimos importantes. O que eu posso fazer para modificar o concentrado de plaqueta? Como eu disse, eu posso lavar, porque aí eu tiro o plasma e fico só com a plaqueta. E eu ressuspendo em solução aditiva que não tem a isomaglutinina anti-A e anti-B. Qual é o problema aqui? Eu perco plaqueta, o procedimento é demorado e eu abro o sistema. Eu tenho risco de contaminação bacteriana do produto. O que eu posso fazer? Reduzir o volume plasmático da plaqueta. Entretanto, ao fazer isso, eu tenho que fazer uma transfusão que seja dentro das próximas 4 horas o mais rápido possível. Porque quando você tira o plasma, você tira o substrato que mantém energeticamente a plaqueta viável. Então, isso é uma estratégia, se você não tem nunca transfusão ABO não idêntica, pode ser algo válido. Mas se você tem como rotina, que a maior parte dos centros hoje trabalham com isso, são estratégias demoradas e que são de difícil aplicação. E restrição do volume transfundido? Isso vem desse estudo, que também foi publicado na Transfusion em 2012, em que o grupo resolveu restringir o volume de plasma, da plaqueta incompatível transfundido para no máximo 600 ml. E eles não tiveram, após fazer isso, relatos de hemólise aguda. Então, para a prevenção de hemólise aguda, a estratégia foi eficaz. Você dá menos anticorpo, aparentemente reduzir as chances de você ter hemólise aguda. Entretanto, eles tiveram umas taxas aumentadas de combi direto positivo pós-transfusão, denotando que eles tinham sim hemólise subclínica. Então, apesar do paciente não ter hemólise aguda, você tinha os pacientes aí tendo algum caso de hemólise subclínica. Então, vamos para a nossa terceira estratégia, que é a estratégia preferida para a maior parte dos centros, tanto aqui no Brasil quanto norte-americanos, que é a titulação de isomaglutinina. Qual é o racional de eu titular a isomaglutinina do doador para fazer uma transfusão segura no paciente? Se eu tenho um título baixo de isomaglutinina no meu doador, o que vai acontecer? Eu tenho uma segurança, na maior parte dos casos, de que aquele anticorpo em uma titulação não alta vai se diluir no momento em que ele cai na circulação do nosso receptor. Ele se dilui no próprio volume plasmático e também ele se vale do fato de você ter essas substâncias A e B soltas no plasma e também presentes nos tecidos epiteliais. E com isso o anticorpo tem um monte de lugar para se ligar e sobra menos para ligar no eritrócito. Então por isso que eu não tenho hemólise aguda. O racional é, quanto menor o título, maior a capacidade da maior parte dos meus anticorpos ser diluída. E com isso eu não ligar na hemácia e com isso eu não ter a complicação mais temida aqui. Eu posso titular isomaglutinina usando o método de gel teste ou usando o método de tubo. E o que é mais interessante, tanto faz qual método que você fizer. Você vai achar dados em literatura com
de tubo com gel. O que você tem que saber? O que você está titulando? Você está titulando IgM ou IgG? A maior parte da literatura propõe a titulação de IgM e os cortes são feitos com IgM, mas você também vai encontrar dados com IgG. O que você tem que saber? Fazer a técnica corretamente e selecionar o sarrafo, que a gente vai falar muito isso do corte de título adequado à técnica que você fez. Existe um título seguro? Ninguém sabe. A gente tem reações hemolíticas descritas com título variando entre 32 a 16.384 para IgM e 32 a 32.000 para IgG. Então sempre tem alguém para contar um causo de hemólise com um título baixo, um título alto. Mas quando a gente trabalha num banco de sangue, a gente tem que ter uma política para isso, que a EBB bem exige, para garantir que na maior parte das vezes não vai ter essa complicação tão devastadora. Então vamos fazer um pouquinho das experiências dos grupos para selecionar a nossa. Essa é a experiência do NIH, eles tinham uma taxa de reação hemolítica aguda sem profilaxia de 1 para 2.460 e eles selecionaram um título de segurança de 250 IgM, seguiram prospectivamente os pacientes e não tiveram relatos de reações hemolíticas agudas. O mais interessante é que eles mostram aqui os cortes que eles testaram de 150, 200 e 250. Aqui o corte era IgM e o que eles selecionaram foi baseado no número de doadores que ficariam com a bolsa presa. Então imagina se você tem aqui no primeiro corte, se você cortasse em 150, para eles isso significaria ter metade das bolsas O classificadas como imprópria para transfusão com incompatibilidade ABO menor. Então, eles foram para o 250, onde eles tinham aí 25% desses doadores classificados como sendo perigosos. A legislação europeia, ela varia. Na Escócia, a gente tem 50 como título de IgM para nível de segurança e na Inglaterra a gente tem 100 IgM. Mas a profilaxia em todo o território europeu ela é obrigatória. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Fundação ProSangue. A gente, durante 15 anos, fez isso de forma automatizada, usando o título de 100 IgM como segurança, sem reação hemolítica reportada. E hoje a gente faz a profilaxia de 128 IgM, que na verdade vai sair para vocês como 100, pela técnica ser feita uma adaptação em tubo. A gente só faz daqueles doadores que são de aférese e a gente faz isso manualmente para quem é doador de aférese de tipo O. Então, quem é cliente nosso pode saber o título daquele doador O, se é menos do que 100 de IgM ou maior do que 100 de IgM. E a gente nunca teve nenhum relato de reação hemolítica aguda com isso. Então, a gente fazendo um corte de 128, que é o corte de tubo, que equivale na automação a 100, a gente tem então 85% dos nossos doadores de tipo O sendo considerados seguros, e isso tem um impacto pequeno no estoque. Então, a gente sempre tem bolsa para fazer a transfusão ABO menor, em que a gente faz com uma certa frequência. Qual é a vantagem da titulação de desama-aglutinina? Você tem muita evidência atestando a eficácia, então vocês vão achar muitos papers mostrando que ela é eficaz em prevenir a reação hemolítica, e a desvantagem é que você pode, mesmo assim, ter reações hemolíticas dependendo de você ter transfundido muito anticorpo, então entra aquela questão do volume, menos de 600 ml incompatível, mais de 600 ml. Eu tenho um paciente pequeno, e isso conta, ou um paciente não secretor. Então, você tem 20% dos pacientes que não tem substância solúvel A e B, não tem lá o epitélio com A, então tudo que ele recebeu, mesmo que seja pouco, pode grudar na hemácia dele e fazer hemólise aguda. Vocês vão encontrar na literatura um outro teste, que é o teste da hemolisina qualitativa. O racional desse teste é detectar a presença no soro incompatível de anti-A e anti-B com capacidade de hemólise. E isso é um teste que tem um racional muito bom, porque se eu tenho uma isohemaglutinina, é uma coisa, se eu tenho uma hemolisina é outra coisa. Então, aquele anticorpo tem capacidade de causar hemólise.
Esse teste ele se propõe a dar 3 resultados: ausência de hemólise, hemólise parcial ou hemólise total, sendo que você só liberaria para transfusão quando para o seu paciente não existisse nenhuma evidência de hemólise entre o doador incompatível e o paciente. A técnica laboratorial é uma técnica muito caseira, então você faz uma suspensão de hemácias frescas, mistura com o soro das plaquetas que você vai transfundir, deixa 45 em temperatura ambiente e você classifica em ausência de hemólise, hemólise parcial ou hemólise total, que aqui é a Groselha milani. E olhando esse teste, ele tem uma variação, que eu já dou um spoiler, que é muito mais difícil de validar, em que você faz o mesmo teste a 37 com 15 minutos. Eu não sei a reação de vocês, a minha reação sempre foi, ao ver essa técnica, de ter uma reação de como se fosse um gato assustado, e quando isso apareceu na portaria, me levou um assombro muito grande, porque para quem lida com quase 500, 400 doadores por dia e atende 100 clientes, essa realidade ela não é uma realidade muito aceitável de ter uma técnica tão manual assim. Mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente fez aqui, ou tentou correlacionar a titulação de isomaglutinina com o resultado de hemolisina. O nosso resultado foi que não houve correlação entre os dois. Tem um outro estudo que foi feito pelo Einstein que achou uma correlação quando categorizando por anticorpo em título alto ou baixo. A gente aqui fez uma correlação ipsis literis e não encontrou nenhuma conversa entre o título e o resultado da técnica de hemolisina. E qual foi o impacto quando a gente começou a usar isso na rotina? 65% das unidades de plaqueta de tipo O começaram a ser consideradas como sendo perigosas. Então, você imagina o manejo do inventário de plaquetas como que ficou. E o que a gente sempre fala é que faltam estudos atestando a segurança dessa técnica como estratégia profilática. Eu tenho para titulação de isomaglutinina milhões de papers e eu tenho agora acho que 2 papers contando com esse nosso, falando um pouco da hemolisina qualitativa. Então aqui dando minha opinião bem pessoal, eu não considero esse teste como sendo um teste adequado para fazer essa profilaxia. E vamos falar um pouquinho de plasma, antes que o pessoal aqui me mate, que eu falei que eu ia terminar um pouco mais rápido, mas lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma situação de emergência, principalmente no trauma, os nossos pacientes têm que receber plasma sem saber qual é a tipagem deles. E aí, o que a gente faz, a gente sempre seleciona ou deixa selecionado o plasma AB, porque por não ter um anti-A e anti-B, eu não teria o risco de acontecer o que eu descrevi agora, que é o risco da hemólise aguda. Então, a maior parte das vezes, a gente deixa a nossa plaqueta lá descongelada AB para atender a vítima de trauma, porque eu sei que nesse momento eu não vou ter uma hemólise, porque essa bolsa não tem a isomaglutinina anti-A e anti-B. Entretanto, a gente sabe que existe um impacto de você dar uma transfusão ABO idêntica versus ABO compatível, mas não idêntica, no paciente de trauma. Então, quando você vê a mortalidade entre o paciente que recebeu o plasma ABO compatível versus o plasma ABO idêntico, a gente vê que não teve diferença. Entretanto, quem recebe o plasma ABO idêntico tem menos complicações durante a internação do que quem recebe o plasma não idêntico. E aí a gente está aí falando de novo daqueles nossos imunocomplexos levados que são formados, então você tem aquele plasminha AB cheio de substância A e B que cai no nosso paciente que tem aí quase 50% de chance de CO e que está cheio de isomaglutinina anti-A e anti-B para ligar e para formar imunocomplexo. Agudamente, a gente sabe que isso vai mudar a inflamação desses pacientes, então tem tudo a ver com você achar mais complicações durante a internação deles. E aí a gente tem esse outro paper que foi publicado na Vox, que seguiu 86 mil pacientes gerais e comparou quem recebeu o plasma ABO compatível versus somente quem recebeu o plasma ABO idêntico e comparou a mortalidade 14 dias após a transfusão. E aí a gente vê que a gente começa a ter uma diferença, levantando a bandeira de que sempre o ideal seria a gente transfundir um componente idêntico. E, novamente, batendo no ponto do complexo imune ABO.
A gente tem que lembrar que tem substância solúvel. Todas as vezes que eu vou para uma transfusão que ela não é ABO idêntica, tenho certeza que eu estou formando imunocomplexos e tenho certeza que isso vai mudar algum endpoint inflamatório desses nossos pacientes. A gente tem um estudo que não deu tempo de colocar aqui, mas foi um estudo feito no serviço que a gente publicou há 2 anos, em que a gente avaliou a transfusão ABO não idêntica no paciente de trauma e a gente viu que o paciente de trauma receber uma plaqueta que era ABO não idêntica piorava o APAST dele, a chegada na UTI. Então, quer dizer, a gente tem que sempre questionar se realmente eu não tenho o componente idêntico para dar para aquele paciente, sabendo que isso pode prejudicá-lo a longo prazo. E hemácia? Então, vamos aí falar das hemácias, que acontece, eventualmente eu tenho um paciente muito sensibilizado e ele tem que receber uma bolsa que é ABO não idêntica, então principalmente com os falciformes, com múltiplos anticorpos, acontece que o fenótipo dele tem um doador O e eu tenho ele como sendo A. Mas agora eu vou falar uma mensagem, eu não sei se é a realidade de algum dos serviços de vocês, que é contra o uso indiscriminado da transfusão ABO não idêntica em termos de hemácia. Então, esse estudo também foi publicado na Transfusion e eles avaliaram especificamente transfusões que fossem ABO não idênticas de hemácia em pacientes de hospital geral. Eles tiveram quase 19 mil registros de transfusão e foram inclusos pacientes recebendo pelo menos uma unidade de hemácias. E o que eles viram é que pacientes de tipo A, que receberam pelo menos uma unidade de hemácia de tipo O, tiveram um aumento de mortalidade intra-hospitalar. O dado era tão importante que eles resolveram tratar, excluir os pacientes de emergência e excluir os pacientes do trauma para ver se o risco sumia. Na verdade, o risco aumentou. Então, eu convido a todos a ler esse paper. É um paper que tem várias nuances, mas o que eles tiveram de muito certo e aqui está realçado em vermelho, todas as vezes que eles viram os pacientes que eram de grupo A e que receberam pelo menos uma unidade de hemácia de tipo O, eles tiveram uma mortalidade intra-hospitalar maior, o que é uma coisa que chama muita atenção. Então, lembrando vocês, ter o refrigerador só com hemácia azul é praticamente um crime hoje, porque a gente sabe que a gente está fazendo ou piorando, inclusive, a mortalidade deles no intra-hospitalar. Então, transfusão de hemácias, ela é ABO idêntica, a não ser que você tenha uma exceção de um paciente muito sensibilizado e aí a gente tenha que recair numa transfusão que não seja compatível, mas não idêntica. Voltando para o nosso caso, a gente estava lá de plantão na sexta-feira à noite, a paciente chegou sangrando com 5 mil plaquetas e queria um concentrado de plaquetas e 2 concentrados de hemácia. Eu tinha aí uma paciente de tipo A, 2 plaquetas O e 2 plaquetas B, então eu tinha opção de fazer uma transfusão ABO incompatível maior ao selecionar a plaqueta B ou menor ao selecionar a plaqueta O. E na hemácia ela tinha múltiplos anticorpos, tinha bolsa compatível, sendo 3 Os e uma A. O que a gente fez? A gente fez a titulação de isomaglutinina da plaqueta de tipo O e a gente tinha uma com título de 128, a outra com título de 64. Essa unidade foi selecionada para transfusão, então selecionou-se a unidade com incompatibilidade ABO menor com a profilaxia pela titulação de isomaglutinina e foi selecionado concentrado de hemácia de tipo A para a transfusão e convocado doador tipo A fenótipo idêntico para as próximas transfusões. Então, as mensagens é que transfusão ABO não idêntica está associado à formação de imunocomplexos circulantes que podem alterar o status inflamatório do paciente. Se eu tenho um concentrado de plaquetas ABO incompatível e eu opto por fazer uma transfusão ABO incompatível maior, eu vou ter menor rendimento de plaqueta. E se eu opto por fazer uma transfusão que seja incompatível ABO menor, eu tenho risco de hemólise aguda e por isso eu tenho que selecionar uma plaqueta que tem um título de isomaglutininas IgM menor do que 100 ou 128. E transfundir hemácia O em paciente A aumenta a mortalidade intra-hospitalar dos pacientes, então fica aqui o meu veto para se alguém ainda faz isso.
Então vamos lá falando um pouquinho sobre doador e receptor universal. Isso é uma coisa que a gente tinha a perspectiva, né, em feira de ciências, é o que mais perguntam pra gente, quem é o doador e quem é o receptor universal? E eu olho para as pessoas e falo, não faça essa pergunta para mim, que ela é muito complexa, eu já vou quase abrir todos os slides dessa aula. E a nossa perspectiva é que é aquela calça preta que você vai usar em todas as ocasiões, que vai servir com tudo, e hoje o olhar é diferente, é aquela calça Beetlejuice que você comprou na década de 90 e não sabe onde enfiar, e você manda para o bazar de doação e doam de novo, porque ela é verdadeiramente incompatível. Então, transfusão ABO-idêntica deve ser a regra e a exceção é a não idêntica. Então, a gente não faz a exceção como regra, a gente trata a exceção como exceção e faz ela ser segura. Muito obrigada!